Boa noite, graça e paz, glória ao nosso Deus, aleluias. Que a bênção de Deus seja hoje sobre a nossa vida mais uma vez. Nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele tem nos sustentado, tem nos abençoado. Nós possamos nessa noite mais uma vez clamarmos ao Senhor a bênção de Deus para a nossa vida, clamar a bênção de Deus para cada coração. E nós queremos orar, vamos pedir a Deus que abençoe cada um de nós, que abençoe a nossa vida, que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo traga ânimo, traga alegria, regozijo neste tempo tão difícil que vivemos. Às vezes nós não encontramos de fato motivos para nos alegrarmos, mas hoje nós vamos orar e vamos meditar na palavra de Deus e entender que o cristão ele não precisa de motivos, ele não precisa de circunstâncias, ele precisa se contentar em Deus, estar alegre em Deus em toda e qualquer situação, em toda e qualquer variação, confiando sempre no Senhor, confiando sempre na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia e na sua fidelidade. Amém? Ó Deus e Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, nesta noite nós te agradecemos, nós oramos, Senhor Deus, e pedimos a tua bênção, Senhor, ó Deus e Pai, para cada um de nós suplicamos, ó Deus, a obra do teu Espírito Santo, Deus Pai, na vida de cada um de nós, Senhor Deus. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, confiando no poder do teu sangue, ó Pai, que nos purifica, que nos limpa, confiando, Deus, no poder da tua palavra, Senhor Deus, confiando, Senhor Deus, no poder do teu Espírito Santo, Senhor, que unge as nossas vidas, que nos reveste de graça, de poder, ó Pai, e nos capacita, Senhor Deus, a cada dia. Pai, nós oramos nessa noite por cada irmão, por cada irmã, por cada um de nós que vai estar presente aqui neste momento. O Senhor vem abençoar, ó Deus, através da tua santa palavra, do teu Santo Espírito, Senhor, derramando sobre nós, ó Pai, a tua bênção. Nós suplicamos em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha trazendo força, Deus Pai, venha renovando as nossas vidas. Ó Deus, a tua palavra diz, Senhor, que devemos orar em todo o tempo, Senhor, com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando, ó Deus e Pai, com toda perseverança e súplica, Senhor, também por todos os santos. Por isso nós oramos, não somente por nós, mas oramos por todos os irmãos, nós oramos, ó Deus, por todos nós oramos pela tua igreja, nós oramos, ó Deus, pela tua obra, nós clamamos, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, abençoa, Deus amado, abençoa, Senhor, sustenta as nossas vidas. Ó Deus, nós dependemos de Ti, meu Pai, precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro, Senhor. E nesta noite, mais uma vez, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, nós invocamos o Teu santo nome e a Tua santa presença, Senhor Deus, para que venha tocar em cada coração, onde a Tua palavra chegar, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada coração, venha tocar em cada vida, venha abençoar cada um de nós, quebrando cadeias, ó Deus, desamarrando laços, Senhor, libertando vidas, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós cremos no poder do Teu Espírito, Senhor, que quebra, Deus Pai, desfaz, Senhor, em nome de Jesus, toda obra do mal, que traz a bênção completa, Senhor, para cada um de nós, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor, nesta noite, mais uma vez, Pai, sobre as nossas vidas a Tua bênção, porque Tu és a nossa força, Tu és aquele que nos fortalece e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Hoje eu quero ler um texto no livro de Filipenses, no capítulo 1, é uma das cartas do apóstolo Paulo, chamada de cartas da prisão, porque conforme nós vemos na narrativa bíblica do livro de Atos, no capítulo 16, segunda viagem missionária de Paulo, Paulo chega a esta região que ficava próxima do mar Egeu, a cidade de Filipos, que pertencia à Macedônia, que era exatamente a entrada para a Europa do mundo antigo. E hoje em dia nós vemos que esta carta, a carta de prisão de Paulo,
escrita quando Paulo estava preso em Roma, ela traz para nós um forte alento e um encorajamento para que vivamos em tempos difíceis, com grandes expectativas, com grande alegria no nosso coração, confiando que Deus cuida de nós em tempos onde as circunstâncias e as situações são exatamente contrárias. Quando as circunstâncias são contrárias, Paulo apresenta para nós um evangelho da graça, um evangelho da libertação, um evangelho do poder de Deus, um evangelho que faz com que o Senhor, ele opere, mesmo quando nós talvez não vemos saídas, mas Deus está atuando, Deus está movendo. Então Paulo escreve na sua segunda viagem missionária, aqui aos Filipenses, cartas de Paulo, escrita, capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus o nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui o texto começa a narrativa apresentando que esta igreja, a igreja de Filipos, era uma igreja que teve o seu início muito pequeno. Em Atos capítulo 16 diz e narra a história de uma mulher chamada Lídia, que foi e se converteu ao evangelho quando Paulo chegou lá. Provavelmente no seu encontro foi através desta mulher que a obra missionária nasceu em Filipos. Esta mulher, após se converter, de imediatamente ela abre as portas da sua casa e os constrange, os convida os apóstolos para entrarem na sua casa e provavelmente começar ali esta igreja, a igreja de Filipos, que agora, com o decorrer do tempo, já se apresenta como uma igreja que tem bispos e diáconos e que vivem em Filipos. Uma igreja local, mas uma igreja que Paulo havia iniciado, havia plantado naquela cidade, e era uma igreja que eles começaram a ter um relacionamento entre o apóstolo e a igreja de uma forma muito afetuosa, muito amorosa. E aqui no versículo 3 a 11, Paulo começa dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, a palavra-chave do livro de Filipenses, alegria. É nesse livro que você vai encontrar esperança. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Este é o tema principal do livro. Paulo diz, fazendo sempre com alegria. Ele lembra e tem lembranças alegres desta igreja, a igreja de Filipos. E ele diz assim: fazendo sempre com alegria súplica por vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esta igreja era uma igreja que cooperava com Paulo na missão e na obra missionária, uma igreja missional, uma igreja que ajudava Paulo, que contribuía para Paulo realizar as missões. E Paulo diz que ela cooperava no Evangelho. Quem opera é Deus, mas nós, a igreja de Jesus, fomos chamados por Deus para sermos cooperadores pelo Evangelho e para o Evangelho. Imagina o apóstolo Paulo agora preso em cadeias, ele escreve uma carta. E as cartas do apóstolo Paulo, elas circuncidavam toda a região daquele mundo. Provavelmente muitas cartas se perderam no caminho. Paulo escreve do seu próprio punho à igreja de Filipos, ele escreve de próprio punho aos Colossenses, ele escreve de próprio punho aos Tessalonicenses, ele escreve as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, ele escreve cartas como Gálatas, e ele assina essas cartas. Talvez a geração futura, a geração que virá, talvez nunca vai saber o que é a importância de uma carta, o que é a importância de receber uma carta na nossa casa. Talvez muitos não saberão, porque no mundo digital, no mundo tecnológico, hoje em que vivemos, nós usamos o WhatsApp, nós comunicamos por meio de redes sociais, nós comunicamos por meio da internet.
mas Paulo, ele comunicava por meio de cartas escritas à mão, e ele manda esta mensagem para a igreja de Filipos, dizendo: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, porque vocês são cooperadores no Evangelho. No versículo 6 ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ou seja, a salvação em vocês, aquele que iniciou a boa obra no início desta igreja, ele é poderoso para aperfeiçoá-la, completá-la até o dia de Cristo, ou seja, no dia do arrebatamento. Deus está trabalhando na vida da igreja local, na obra do aperfeiçoamento, da santificação, da preparação até o dia em que cada um de nós seremos apresentados diante de Cristo. Esta igreja, a igreja de Filipenses, Deus começou uma boa obra na vida deles. Deus começou uma boa obra na sua vida e na minha vida, e esta boa obra há de se completar, há de ser aperfeiçoada até o dia do arrebatamento, o dia em que esta igreja, que somos nós, não digo a igreja no sentido físico, geográfico, mas cada um de nós, cristãos, nós estamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo. Ele diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos somos participantes da graça juntamente comigo. Olha que interessante que Paulo diz aqui. Paulo, ele orava por essa igreja, Paulo intercedia por essa igreja, Paulo clamava e dava graças a Deus pela esta igreja, a igreja de Filipos. Ele dava graças porque era uma igreja que abraçou a causa e a obra missionária. Paulo dá graças porque esta igreja é uma igreja que está seguindo no caminho do aperfeiçoamento até o dia do arrebatamento, uma igreja firme, uma igreja fiel. E aqui Paulo diz também que ele carregava aqueles irmãos no coração, mesmo não estando presente fisicamente com eles. Mesmo Paulo estando preso numa prisão, claro que ele recebia visitas, e provavelmente alguns irmãos tinham acesso àquela prisão que Paulo estava vivendo, e eles mantinham relações de amor e de afetuosidade. Paulo os abençoava, a igreja também o abençoava. A igreja, essa igreja de Filipos, foi uma igreja que somou juntamente com Paulo para a propagação do Evangelho naquele tempo. E aqui ele diz que todos nós somos participantes desta mesma graça de Deus, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e que também faça esta oração. Ora, versículo 8, Paulo diz algo interessante. A igreja não estava presente, é como um tempo de pandemia, onde muitos de nós pastores não temos tido a relação com os nossos irmãos, com os membros da nossa igreja, com as nossas ovelhas, e com certeza bate uma saudade profunda no coração do líder e do liderado, no coração daqueles que estão ligados pelo vínculo do amor e da graça de Deus. E aqui Paulo diz que ele tinha saudades profundas daquela igreja, vivendo em prisão, vivendo numa situação em que, por causa da pregação do Evangelho, ele não podia estar com eles. Paulo sente profundamente saudade desta igreja. E agora Paulo diz que ele faz uma oração por essa igreja. Nesta oração de Paulo, ele inclui 3 coisas importantes. Versículo 9, 10 e 11. A primeira coisa, motivo da oração de Paulo para os filipenses: que o vosso amor aumente. Ora, uma das coisas que nós precisamos orar é para que cada cristão seja cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus pelo próprio Deus. Cheio do amor de Deus pela a igreja local, onde ele congrega, onde ele vive, onde ele respira, onde ele é alimentado, onde ele recebe a palavra, onde ele recebe força, onde ele recebe alimento. Isto é algo extremamente importante. A igreja de Éfeso, por exemplo,
no livro de Apocalipse, foi uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. E ela desviou-se, perdeu aquele amor por Deus e pelas coisas de Deus. Embora era uma igreja trabalhadora, uma igreja ativa, uma igreja que fazia muitas coisas, esta igreja não amava ao Senhor. Mas aqui Paulo diz que o vosso amor aumente. Se nós amamos a Deus, que nós possamos amá-lo muito mais. Se nós amamos a obra de Deus, que o amor de Deus que está na sua vida, derramado pelo Espírito Santo, conforme Romanos capítulo 5, versículo de número 8, diz que o amor de Deus é derramado pelo Espírito, que esse amor aumente, que nós sejamos inflamados pelo amor de Deus, inflamados pelo amor e pela obra de Deus nesta terra. Ou seja, esta igreja ela é uma injeção de ânimo para a igreja moderna, e Paulo está orando para que o amor deles aumente mais e mais. Segundo motivo da oração de Paulo, pelo discernimento espiritual desta igreja. Ora, nós precisamos ser cristãos amadurecidos e cheios do discernimento de Deus, cheios da percepção e do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ser cristãos que sabem discernir o tempo e a hora em que estamos vivendo. Nós precisamos ser cristãos que sabem discernir a voz de Deus e sabem discernir entre a voz de Deus, a voz do homem e a voz do inimigo. Isso é discernimento, capacidade de separar as coisas, de entender a natureza das coisas. Isso é muito importante. Paulo ora para que esta igreja, portanto, ela se evolui, ela tenha mais maturidade. Ora, uma das coisas interessantes é que esta igreja, para alcançar mais amor e para ter mais maturidade, ela não precisava do apóstolo Paulo presente lá na igreja local, mas ela precisava de fato de que o Espírito Santo desse a essa igreja mais maturidade. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. O propósito de Deus é que nós sejamos cristãos maduros, cristãos que sabem andar com as próprias pernas, cristãos que tenha Cristo formado nele. Ora, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que ele sentia dores de parto pelos irmãos, pelaquela igreja. As dores de parto até que Cristo fosse formado neles. O propósito de Deus para a minha vida e a sua vida é que nós de fato cresçamos no conhecimento, na percepção e no discernimento de Deus, da vontade de Deus e do propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que não haja dúvidas no seu coração quanto àquilo que Deus está fazendo, que não haja dúvidas na sua mente quanto à vontade de Deus para você. Terceira coisa, incluída nesta oração, versículo 11, Paulo ora para que eles sejam cheios de fruto. Uma igreja que continue produzindo fruto, cheios de frutos de justiça, a qual é mediante Jesus e para a glória e louvor de Deus. Frutificação espiritual. Ora, três coisas são importantes para que nós destaquemos aqui no capítulo 1 do livro de Filipenses. Primeiro, nós precisamos orar pelos irmãos. A liderança da igreja ora pelos irmãos, mas a igreja deve ser uma comunidade de crentes que oram e intercedem uns pelos outros. E nessa intercessão, as nossas orações, nesse tempo em que estamos vivendo, onde nós reclusos ou afastados uns dos outros, precisamos orar para que o nosso amor não se esfrie, orar para que nós não percamos a chama, orar para que nós não percamos o amor por Deus, pela sua obra, pela sua igreja e uns pelos outros. Segundo, nós precisamos orar para que tenhamos mais discernimento, percepção e conhecimento espiritual. Você pode ver também em Efésios capítulo 1, Paulo ora para que a igreja seja cheia do conhecimento, da maturidade, do discernimento de Deus. Isso é um conteúdo de oração, para que Paulo ora aos Efésios, dizendo para que os olhos do coração sejam abertos e iluminados, para que eles tenham os olhos do coração abertos. Isso é muito interessante.
A vontade de Deus é que nós cresçamos em amor, cresçamos em discernimento espiritual e que nós sejamos crentes frutíferos, cheios de frutos de justiça. A vontade de Deus é que cada crente, cada cristão, seja um cristão produtivo no reino e na obra de Deus. Que cada um de nós seja um cristão que produza fruto de justiça, frutos para a glória de Deus. Quer dizer, quando alguém olhar para nós, ela veja uma árvore frondosa, ela veja uma árvore frutífera, ele veja em nós os frutos da justiça que são produzidos para a glória e louvor do nosso Deus, são produzidos para a glória de Deus através da nossa vida e louvor ao nosso Deus. Ou seja, este modelo de igreja aqui era uma igreja que, mesmo sem a ausência do apóstolo Paulo presente entre eles, quem cuidava da igreja, conforme o capítulo 1, versículo 1, eram os bispos e diáconos que viviam lá em Filipos, mas de longe, à distância, numa prisão. Paulo orava por eles, Paulo clamava por eles. E a minha oração neste tempo tem sido esta. Foi este o propósito de ter iniciado essas lives diárias aqui, para que tenhamos aí pelo menos 30 minutos de oração uns pelos outros, para que oremos por nós, oremos pelos enfermos, oremos pelos doentes da nossa igreja, oremos pelos desempregados, oremos pela nossa vida espiritual, para que o nosso amor não se apague, para que o nosso discernimento não seja embotado, para que os olhos do nosso coração não sejam aí embotados, cegos, diante das coisas, das circunstâncias que nos cercam, mas que nós possamos a cada dia manter os nossos olhos fixos no Senhor, e para que mesmo num tempo como esse, nós possamos produzir frutos de justiça, para louvor e para a glória de Deus. Nós vamos continuar estudando as cartas das prisões, ou a carta da prisão. Você pode ver que muitos homens de Deus passaram prisões, como Nelson Mandela, como Martin Luther King, e tantos homens de Deus que foram presos, mas eles não perderam a sua fé, não perderam a sua confiança, não perderam as suas convicções diante de Deus, e que nós possamos suportar toda esta situação com muita oração, com muito clamor. Eu quero orar nesta noite, orar pela sua vida. Vamos pedir a Deus que derrame amor no seu coração, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela obra de Deus, pela igreja de Deus, pelo convívio da igreja de Deus, para que você seja inflamado pelo amor de Deus, que você seja também completamente iluminado os olhos do seu coração, para que você tenha mais discernimento espiritual, conhecimento, percepção de Deus na sua vida, e também para que nós sejamos cristãos cheios de frutos de justiça, para a glória e louvor do nosso Deus. Amém. Ó Deus, nós oramos nesta noite, Pai. Nós abençoamos a vida de todos os irmãos que nos ouvem, dos irmãos aqui da nossa igreja em Portugal, Senhor. Nós oramos pelos irmãos que estão no Brasil e aqueles que estão também em outros países, em outros lugares. Senhor, que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, neste tempo tão difícil, Senhor, que pesa sobre a humanidade, que traz um jugo grande sobre nós, que o Teu poder nos liberte, Pai querido, em nome de Jesus, de toda tristeza, de todo abatimento, mas que o Senhor derrame mais amor em cada coração, amor por Ti, amor pela Tua palavra, amor, ó Deus, pela igreja, pela obra do Senhor, que o Teu Espírito Santo dê mais discernimento espiritual para cada um de nós, ó Deus, que nós possamos ler toda esta situação como uma leitura espiritual, possamos ter uma visão espiritual muito mais ampla, profunda, verdadeira, que seja aberto os olhos do nosso coração para uma maior percepção espiritual deste momento e desta hora, dando-nos, ó Deus, para cada um de nós as estratégias, a sabedoria, o entendimento de como agir, de como proceder neste tempo, Senhor. Também, ó Deus, para que cada um de nós venhamos ser árvores frutíferas,
que produzem frutos para a tua glória. Ó Deus, como Paulo pediu ao Senhor em favor da igreja de Filipenses, eu peço nesta noite, em favor de cada um que nos ouve, Senhor, para que o teu evangelho, o teu reino continue sendo proclamado e que a tua obra vá adiante, Senhor, porque todos nós somos participantes desta graça de Deus e todos nós somos cooperadores do evangelho para a expansão do teu reino, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo esteja aí te fortalecendo, te abençoando. Vamos continuar orando. Nós temos uma previsão de voltar aos nossos cultos no mês de junho, permitindo Deus, com a bênção de Deus, tudo correndo bem como esperamos. Nós vamos retornar, que nós possamos manter a nossa posição e manter esta posição de oração, orando em todo o tempo uns pelos outros. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.